Shalom, pessoal. Em Deuteronômio, no capítulo 1 e no versículo de número 36, está escrito: com exceção de Caleb, filho de Jefoné, ele verá essa terra e darei a ele e aos filhos dele a terra em que ele pisou, porque perseverou em seguir o Senhor. Hoje a palavra de Deus conosco, o que me tocou muito no coração foi o que o Senhor disse em relação a Caleb. A história é a seguinte: houve 12 espias para espiar a terra de Canaã, para ver como era a terra, para ver os seus habitantes, qual a estratégia que seguiriam para conquistá-la. A terra de Canaã foi uma promessa de Deus ao seu povo. Pois bem, 12 foram os espias. Dos 12, 10 disseram ao povo para não tentar conquistar a terra, porque o povo que ali estava eram gigantes e eles eram gafanhotos perto daquele povo, um povo adestrado para a guerra, aparelhado, forte, e ia sucumbir, ser esmagado como um gafanhoto é esmagado. Porém, dois daqueles 12 espias foram que falaram: não, o Senhor é conosco, Ele é mais forte do que qualquer exército, Ele é quem prometeu, nós iremos, nós conquistaremos, porque terra boa, que mana leite e mel, seja produtiva, tudo aquilo que o Senhor falou sobre a terra realmente é verdadeira. Porém, o povo deu ouvido aos 10 espias e não aos 2 que estavam falando a verdade, porque o povo estava, os 10 espias estavam olhando para a possibilidade humana. Mas o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que estava capacitando o povo no deserto, era o mesmo Deus que entraria a pelejar pelo povo. Então, se Deus falou vá, vá, não é mesmo? Mas eles temeram. Somente 2 insistiu para o povo não ter medo, confiar no Senhor. Os 2, um deles é Caleb, o qual nós falaremos hoje. No próxima oportunidade falaremos sobre Josué, que é o outro espia que valorosamente ele não temeu, mas confiou em Deus. Porém, veja bem, o povo realmente conquistou a terra de Canaã, não naquele dia. Eles ficaram mais 40 anos circundando a terra porque duvidaram de Deus. Duvidaram que a promessa que Deus tinha feito ia se cumprir. Porque deixaram o medo tomar conta, olharam para as suas possibilidades e não as possibilidades de Deus, o qual já tinha provado ao povo quão poderoso ele era, nos sinais do Egito, na maneira que o povo saiu da terra do Egito e quando estavam diante do Mar Vermelho. O Senhor abriu o Mar Vermelho, o povo passou em terra seca e depois o mar foi fechado e todo o exército de Faraó foi engolido pelas águas. Então esse é o Deus que estava com eles, numa nuvem. Havia uma nuvem que os cobria durante o dia contra o sol, e os guiava, e à noite a coluna de fogo, aquela nuvem se transformava numa coluna de fogo para protegê-los. Onde ali nos conta a Bíblia, em que a roupa não se desgastava, os sapatos não desgastavam, não faltava alimento, não faltava água, o Senhor fazia brotar água no deserto. Então veja, em pedras, em rocha. Então veja as maravilhas de Deus sobre aquele povo. O Senhor é Deus que provém. Onde não há possibilidade humana, o Senhor dá possibilidade, porque Ele é Deus de milagres. Então somente 2 entraram na terra prometida, Josué e Caleb. Caleb, veja bem, ele perseverou em seguir o Senhor. Isso me tocou muito no coração, essa palavra perseverou. Veja, ele verá essa terra e darei a ele e aos filhos dele, a terra em que ele pisou, porque perseverou em seguir o Senhor. Ou seja, o segredo da vitória de Caleb foi a perseverança. E perseverança, fui pesquisar o significado, é não desistir, é persistir, é insistir, é continuar, continuar, continuar. É tido às vezes como teimosia,
mas é perseverança. Então, perseverar em seguir o Senhor. Não importa as circunstâncias, obedeça, é a obediência ao Senhor. Ele obedeceu, ele creu, ele procurou ser agradável ao Senhor, viver uma vida em que o Senhor fosse glorificado através da vida dele. E olha o que aconteceu. Caleb entrou na terra prometida. Ele tinha 45 anos quando ele começou a peregrinação junto com os seus irmãos. 85 anos ele tinha quando ele tomou posse da promessa de Deus. E ele realmente tomou posse, porque aonde o Senhor tinha prometido para ele que lhe daria, era a montanha, e lá tinha um povo ali que ele tinha que conquistar. Pois ele falou para Moisés, deixa eu conquistar esse povo, porque do jeito, da mesma maneira que eu saí há 40 anos atrás, é o mesmo vigor que eu sinto. Eu não estou cansado, eu não estou fadigado, eu só preciso juntar os meus homens e ir conquistar, só preciso da tua bênção. E Moisés então deixou, e Caleb foi, ele venceu, ele prevaleceu, ele levou o seu povo, o seu clã, para combater e venceu. Ele tomou aquelas montanhas que o Senhor tinha prometido aos 85 anos de idade. Então veja como o Senhor conservou aquele servo na sua robustez, que ele falou que a força dele não diminuiu, nada nele, o vigor, a força, o desejo de sonhar e conquistar. Ele sentia como alguém de 40 anos e ele tinha 85 anos. Então veja que a palavra do Senhor se cumpre. Ele é um Deus que ele vela pelo aquilo que ele fala. Mas também por que Caleb conquistou esta bênção, esta vitória? Porque ele perseverou em seguir o Senhor. Nós não podemos olhar para as circunstâncias, mas nós temos que perseverar, ou seja, ir, persistir, não desistir e continuar a nossa jornada até que o Senhor do alto diga, pronto, já chegou o seu momento. E que momento é esse? Que nós ouviremos o Senhor nos chamar, porque aqui enquanto estivermos, meus queridos, vamos estar perseverando no Senhor, porque o Senhor vai nos dando força, Ele vai nos dando vigor, como Caleb. Foram tombando as pessoas, Caleb e Josué foram os dois únicos que entraram na terra prometida daquela geração que saiu do Egito. Imagine, daquele povo, daquela multidão que saiu do Egito, eles entraram, eles dois entraram. Isso nos faz pensar o quanto é importante termos o compromisso de fidelidade com o Senhor. Esse perseverou em seguir, Caleb foi fiel. Não importava a circunstância, ele permanecia fiel. Ele não se abateu e não se deixou abater conforme as lutas vieram. Mas ele perseverou em obedecer ao Senhor e fez com que ele e a família dele fosse abençoada. Então, aí vai a palavra de Deus para nós hoje, perseverar em ser obediente ao Senhor, em guardar os mandamentos de Deus, em servi-lo e adorá-lo, porque aquele que persevera, aquele que é fiel, o Senhor tem maravilhas, renova as forças, dá vigor, dá vitória. E a maior vitória nossa foi conquistada lá na cruz do Calvário, que é a nossa salvação. Precisamos perseverar para estarmos a cada dia mais ligados com Jesus. Para quando ouvirmos o toque da trombeta, o Senhor nos chamando, nós podemos ir sem impedimento algum, porque o nosso coração está em Deus. O coração de Caleb estava no Senhor, na sua lei, em obedecer, em glorificar a Deus, em servir a Deus. E ele foi galardoado. Nós também temos um galardão. E aqui na terra, o Senhor tem bênçãos para nós, viu? Tem bênçãos aqui e tem bênçãos lá na eternidade. Então vamos perseverar em seguir ao Senhor, obedecendo a palavra de Deus, orando, fazendo o bem em todo o tempo, fazendo bem,
espalhando amor, espalhando a paz, a união, a alegria. Sermos mansos e humildes. O fruto do Espírito esteja presente na nossa vida. Lehin Atraot, um dia de perseverança para você, até ouvir o Senhor Jesus lhe chamar. Amém?